Boa tarde. O nome do senhor é? Nome do senhor? Sim. José Severino. Só porque tem um problema visual. Certo. Não, Acentuação porque às vezes... certo. Aham. José Severino de Lima. Senhor José Severino, o senhor é proprietário de qual empresa que está aqui no processo? Da Serra Branca. Serra Branca, né? Essa empresa Serra Branca, o senhor lembra assim, mais ou menos quando ela foi constituída? Se foi, não precisa data não, mas o ano? E qual o objetivo dela? No ano 2000, né? Uhum. Em torno disso. Né? Qual o objetivo dessa constituição? Era o loteamento. Loteamento. Especificamente Para o loteamento. para o loteamento. São dois loteamentos. Para a Certo. Serra Branca e o Freitas. Quem faz parte dessa empresa? Eu e o Ricardo Passoeiro. Certo. Só os dois, só os dois sócios, né? Na época que foi constituída essa empresa, como foi as cláusulas de constituição dela no que toca ao patrimônio, com quanto cada sócio entrou? Assim, para integralizar as cotas e o que? Exatamente com o que? Se teve imóvel, se teve... O senhor entendeu? Entendi. Nós formamos essa sociedade, o Ricardo entrou com a terra, nós elaboramos um contrato de parceria, deve ser no processo, e eu entrei com aquilo que foi acordado dentro do contrato de parceria, com a aprovação de projeto, com a infraestrutura, com tudo isso. E nós fizemos um contrato de investimento para a empresa, no qual teve a integração com os valores de obras e de prefeitura do loteamento. O senhor sabe o imóvel onde foi feito esse loteamento? Esse imóvel era de propriedade de quem? De qual dos sócios? Do Ricardo. Do Ricardo. O senhor entrou com... Ele entrou com imóvel e o senhor entrou com que parte? Para o empreendimento? De serviços. Serviços. Isso. Certo. Os lucros obtidos, o senhor sabe qual o percentual para cada sócio? 60 do Ricardo e 40. Certo. E deu tudo certo? O que aconteceu com esse loteamento? O que aconteceu nós fomos notificados pelo Ministério Público por conta de um rego d'água. E o promotor solicitou a nossa presença porque eu dependia muito e dependo do Ricardo, porque nós assinamos em conjunto. A empresa, ela tinha eu e o Ricardo e assinamos toda a documentação, toda a administração era feita em conjunto. E das vezes em que o Ministério me chamou lá, o Ricardo não foi nenhuma vez. E o promotor, na quarta vez que eu fui, o promotor me disse que não adiantaria eu ir sem o Ricardo, porque eu não poderia assinar sozinho. E a coisa tomou esse rumo que o promotor promoveu uma ação pública contra a gente. E as providências para resolver o problema do loteamento lá, identificado pelo Ministério Público, foram sanadas pela empresa? Eu sempre dependi da presença do Ricardo. Eu não assinando, eu não tinha como. E aí foi tomando a dimensão. Nós tivemos aqui mesmo uma audiência com a doutora Cirlei,
que na época então ela foi ao loteamento e constatou que realmente, a palavra dela, né, que ela tinha sido degradada antes do loteamento. E ela pediu totalmente assim, que a gente canalizasse o rio, com manilhas. E o Ricardo não estava mais uma vez presente nessa audiência. Foi levado para ele através da mãe dele. E a doutora Sirlei marcou 15 dias após uma nova audiência para fazer a posição do Ricardo. E a posição dele foi negativa. Então, eu não tinha como fazer nada sem a assinatura do Ricardo. Toda a parte documental, toda ela, tem a minha assinatura e a assinatura do Ricardo. E aí travou. Eu não tinha como resolver. Eu caminhei, eu andei sozinho. Para o Ministério Público eu fui 4 vezes. O doutor José Antônio foi muito sincero. Olha, eu vou falar para o senhor, senhor, eu não tenho como resolver. Só tem que trazer o seu sócio aqui. Por isso eu não resolvi, porque travou. A Xangai também participou do negócio? Ela é a administradora. Administrador. É, da carteira. A Xangai também é de propriedade do senhor? Ou Não, o senhor é sócio? não, hoje são os meus filhos. Seus filhos. São os meus filhos. Doutor, o senhor tem Eu queria até, a partir de 2006, viu? certo. 2006, fiz a distribuição, então é dos meus filhos. Eu tenho apenas hoje a Serra Branca. E por que eu passei por nome dos meus filhos? Eu gostaria que eu soubesse. Porque eu fui ameaçado de que eu ia virar pó. Ele ia embaraçar a minha vida. E realmente isso está acontecendo. Então eu passei tudo para os meus filhos e fiquei apenas com a Serra Branca. Eu sabia o que eu ia enfrentar. Então hoje é deles a empresa. A Xangai Gold é deles. É tudo deles. Está tudo dividido. Se eu morrer amanhã não tem mais confusão nenhuma. Pois não, doutor. Sim. Excelência, o requerido informa aí que a parceria que foi inicialmente estabelecida com o sócio, Ricardo Parreira, foi no sentido de que ele integralizaria os imóveis de sua propriedade e que o requerido entraria com a parte de projetos e infraestruturas. Posteriormente, ele até reafirmou isso como sendo serviços. Se o requerido sabe nos informar quais esses projetos e se esses projetos foram elaborados? Pode informar. Sim. O senhor não tem como lançar um loteamento se o senhor lançar ele devidamente elaborado e aprovado dos órgãos competentes. Isso é ilegal. E na época, eu era diretor de fiscalização do Conselho, do CRECE. E eu disse, olha, eu tenho que ser o exemplo disso. Então nós demoramos 2 anos para aprovar o loteamento. Mas lançamos ele com todas as certidões de todos os órgãos competentes e foi um projeto elaborado pela professora de urbanismo da Católica, doutora Petronilha. Extremamente elaborado, extremamente uma senhora competente no que fez e aprovado em todos os órgãos competentes, todos. Excelência, o requerido informa e confirma que elaborou os projetos e foram regularmente aprovados, segundo o informe, nos órgãos públicos competentes. Em relação às infraestruturas que ele se comprometeu a fazer, elas foram realizadas? Foi feita a infraestrutura? Sim. Foi feito os projetos, foi feita a demarcação, foi feita a abertura de rua e a iluminação pública. Isso é o que está no contrato, na cláusula 4.1, que é da minha obrigação. Posteriormente, o loteamento foi embargado pela prefeitura, alegando contaminação do lençol freático. Ninguém sabe o que é isso. Pois bem, nós fomos lá, eu e Ricardo, ele foi comigo lá, nós fizemos um TAC e acordamos e acrescentou mais
a pedido da prefeitura, o asfalto na Avenida Serra Morena e água no loteamento. Excelência, esse asfalto foi realizado? Foi efetivado? Não. Nós fizemos o TAC, né? O senhor Ricardo te acompanhou e firmou o TAC junto com o senhor? Sim. E não foi cumprido? Ou seja, não foi realizado esse asfalto e a questão do fornecimento de água também? Eu explico. Nós tínhamos um prazo para colocar água e um prazo para colocar asfalto. Tá. Então, dentro do prazo, nós sofremos a ação de embargo do Ministério Público por conta do rego d'água. E o Ricardo, então, deixou a coisa andar, embolar e travou todo o processo, porque ele entendia que toda a estrutura de água, e o asfalto era só minha. Quando, na verdade, está feito nome da Serra Branca. Eu e ele assinamos. E asfalto e água não está no meu contrato com ele. O que está no meu contrato é aprovação de projeto, abertura de rua, demarcação e iluminação pública. É isso. Excelência. Por isso, quando nós sofremos embargo, pagou tudo. Está pagando até hoje. Está embargado. Excelência, queria saber do requerido. São 2 loteamentos, Serra Branca e Paineiras. Ele informa que foram realizadas abertura de ruas, demarcação e iluminação pública, conforme o projeto aprovado, em ambos os loteamentos? Não, foi isso? Não, só no Serra Branca. Só no Serra Branca? A prefeitura me notificou pedindo e solicitando que eu não fizesse nenhum serviço dentro do Serra Branca enquanto não fosse lá fazer o TAC. Mas mesmo depois de feito o TAC, como o senhor disse que foi firmado, inclusive por ambos os sócios, por que não foi realizada, como o senhor informou, a demarcação, iluminação e abertura de rua? Porque a prefeitura me notificou dizendo que não era para eu fazer isso. Mas por qual motivo, se o projeto, como o senhor informou, estava regularmente aprovado em todos os órgãos públicos, sim, a questão ambiental, a princípio, estava sanada, em razão do TAC que foi firmado pelo senhor e pelo seu sócio? O senhor sabe mencionar por que motivo o Ministério Público te impediu de dar andamento às obras de infraestrutura? Por conta do rego d'água. Eu falei isso aqui agora. Por conta do rego d'água? Por conta do rego d'água. O Ricardo, percebendo o negócio, ele travou, ele não deixou andar, ele não resolveu isso com o Ministério Público. O Ministério Público insistiu que a gente fosse lá e fizesse. E eu fui 4 vezes no Ministério Público. O Ricardo não foi, não quis. E aí o Ministério entrou com a ação, travou. Por que não sequenciou o trabalho? Porque nós fomos notificados, o Ministério Público não permitiu que fizesse nada, não permitiu que fizesse venda de lote, não permitiu que fizesse transferências e não permitiu que construísse nada. Nem as casas de quem comprou, não parou de construir, não construíram. Só era construída aqui com a decisão do juiz. Excelência, em relação aos projetos supostamente aprovados de forma regular, gostaria de saber do requerido se ele contratou o serviço do senhor Moacir Mussi, se ele conhece o senhor Moacir Mussi, ou contratou o serviço, ou a empresa contratou o serviço do Moacir Mussi. Senhor Serena, deixa o magistrado deferir a pergunta ou não, é depois que o senhor... O senhor pode responder, o senhor conhece esse Joaquim Mussi? Moacir Mussi, Freitas, Moacir Mussi. Eu e o Ricardo assinamos todas as escrituras com o Moacir. Eu e o Ricardo. Porque o Ricardo assina tudo. Não tem nada que eu assinei que o Ricardo não assinou. E todas são 6 escrituras dele, assim fechada por mim e pelo Ricardo. Era um cartório lá. Mas essas escrituras de quê? Qual a relação que o senhor ou a empresa, ou o senhor e o Ricardo, tinha com o senhor Moacir Mussi? Técnico. Técnico em que sentido? Ele foi contratado para prestar algum serviço? Foi contratado para desenvolver o loteamento. Desenvolver o quê? Fazer os projetos? Projeto, para acompanhar a aprovação do projeto. E ele foi pago com o quê? Com 100 lotes. Com 100 lotes. Os lotes da empresa. O senhor que desembolsou o dinheiro de... Não, eu e o Ricardo assinamos essa escritura para ele. Eu e o Ricardo, doutor Ricardo Passo. E essas escrituras estão todas registradas em cartório. Então, foram escriturados 100 ou 175, o senhor não se recorda? Ao certo, quantos lotes efetivamente foram transferidos a ele? Eu me lembro de 100, tá. Mas não estou afirmando com certeza que é o 100. Entendo. Vou até
Olha, isso confirma isso. Excelência, gostaria de saber do requerido que, então, ele confirma que ele e o Ricardo E o Ricardo. transferiram para o senhor Moacir Mussi Isso. a quantia aproximadamente de 100 lotes do empreendimento for contratado para elaborar e aprovar os projetos de empreendimento. Sim, pode responder. Sim, eu e Ricardo contratamos essa pessoa dentro da empresa para ele acompanhar, desenvolver e desembaçar todo o processo de aprovação. Sei, mas a obrigação não era específica do senhor, como o senhor mencionou aí, de as suas dispensas Sim. arcar com os custos do projeto, ele foi pago em lote, o lote não é de ambos? Os lotes? Sim. Excelência, sem mais perguntas. Bom, então, doutor,